Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido A6. Hoje, quinta-feira, dia 27 de março, já estamos caminhando para o encerramento do mês de março, né? Mês de março. E as águas de março foram muito boas, né? Foram muitas águas, principalmente aqui na minha cidade, na cidade de Cáceres. Agradeço muito a Deus, né, por tudo isso, porque aqui para Cáceres é importante a chuva. E nós tivemos assim uma quantidade muito boa assim de chuva devido muito tempo de seca que tem dado por aqui, né? Às vezes tem nos períodos de chuva tem chovido muito pouco e dessa vez nós tivemos bastante chuva. E hoje está nublado para chover novamente. Então, meu povo, hoje quinta-feira, dia 27 de março, e ontem vocês puderam acompanhar a primeira turma do STF que julgou então que é o Bolsonaro e seus aliados, os que tramaram, tá, planejaram um golpe de Estado aqui no nosso país e que esse planejamento de golpe de Estado é crime. Isso que a gente tem que entender. Isso é crime. Eles cometeram crime pelo que eles fizeram. E ontem, na realidade, foi um julgamento pela admissibilidade, tá, do que a PGR apresentou então ao STF, tá? O pedido da PGR para que esses senhores, Bolsonaro e também os seus aliados, tá, que estavam juntos com ele, alguns generais, tá, juntos, se tornassem então réus, né? E foi o que aconteceu. Os ministros da primeira turma votaram, então, e eles se tornaram réus. Pois muito bem. Na realidade, eu não estou gravando esse vídeo aqui para tratar especificamente sobre esse assunto, tá? Porque esse assunto, eu diria assim que ele vai dar pano para manga ainda, né? Porque agora que o bicho vai pegar, vamos dizer assim, agora que o bicho vai pegar, porque esse julgamento vai estar em curso, vai ter todo, novamente, né? Assim, depoimentos, uma série de coisas que irão acontecer nesse decorrer de tempo, tá? De advogados de defesa, a defesa que vai apresentar um monte de coisa. E então isso vai arrolar novamente, né? Algo assim muito semelhante ao que foi feito pela Polícia Federal, tá? Eu não sei se o Ministério Público primeiro que faz isso, como é que é, tá? Mas o Supremo vai acompanhar todo esse procedimento, principalmente aí essa primeira turma. E depois, quando for acontecer o julgamento, ainda vai ter assim uma decisão entre os ministros se esse julgamento ele vai a plenário geral, né, ou se vai ficar ali restrito à primeira turma, tá? Então, só para entender que daqui para frente ainda tem muita coisa que vai acontecer, tá? A gente sempre entende assim que pelo volume de provas que foram apresentados, a condenação não vai ficar tão difícil. Mas a gente tem que entender que tem muita coisa que precisa ser cumprida em termos de lei, tá? Não pode ser passado por cima de leis e o Supremo é muito atento com relação a tudo isso, tá bom? Eu queria rapidamente aqui fazer um comentário sobre, né, em cima de comentários, tá? Que vem aqui no meu canal. Aí, antes, porém, eu quero assim agradecer imensamente as pessoas que vêm até aqui, que sempre contribuem com o canal, tá? Que faz assim o seu comentário positivo, dando muita força para esse canal. Uma delas, por exemplo, é a minha irmã, a Helena. Agradeço imensamente a Helena pela força, pela ajuda que ela presta aqui no canal. E outras pessoas que vêm até aqui, tá? Que sempre está por aqui, uma é minha esposa, né? A Leonice, que sempre vem por aqui também e dá muita força. A outra é a Alvani, né? Que é uma colega aqui de caminhada, uma grande amiga, tá? Militante, tá? Das causas dos direitos humanos de modo especial. E ela sempre nos acompanha aqui, sempre dá o seu recado, sempre ela faz o comentário dela. Mas eu queria aqui pegar aqui de um modo geral, assim, eu não vou aqui ficar lendo aqui comentários de forma específica, mas eu vou pegar assim comentários de bolsonaristas, tá? Que são muitos bolsonaristas que vêm até aqui no canal
E a gente recebe até, tipo assim, xingamentos, né? Alguns xingamentos que aparecem aqui. Então, por aqui, dá para vocês perceberem que a gente usa um pouco de democracia aqui, né? Que seja uma coisa meio estranha, mas um pouco de democracia, de aceitar, né? Comentários de diversos tipos que saem por aqui. E eu deixo, tá aqui. Se você der uma olhadinha, né? Vocês vão ver assim uma série de comentários assim bem negativos, bem complicado do nosso ponto de vista, que nós assim que seguimos assim um caminho mais da esquerda. Mas eu deixo, tá? E volta e meia eu respondo alguns, né, por escrito mesmo, tá? Mas não respondo todos não. Deixa o comentário aí, tá? Eu tenho um vídeo que foi o que, vamos dizer assim, não são muitos vídeos que aparecem assim muitos comentários, né? Uma boa parte não tem tantos comentários. O vídeo em que aparece a imagem flopou, que tem a ver com as manifestações, aquela manifestação lá de Copacabana que aconteceu, né? Que o Bolsonaro foi lá, reuniu a sua turba, né? Ali em Copacabana. Que ficou um pouco essa discussão sobre a quantidade de pessoas que compareceram lá. Tá? A estimativa, assim, que foi apresentada inclusive pela USP, tá? Era de que havia o que estiveram presentes em torno de 18 mil pessoas, um pouquinho mais de 18 mil pessoas nessa manifestação. A Polícia Militar apresentou 400 mil pessoas, né? E aí teve um bocado de gente que veio aqui, assim, me chamando que inclusive eu estava me baseando em mentiras, né? Por não acreditar que tinha 400 mil pessoas, né? Acontece que a gente acompanha notícias. Eu não venho aqui desenvolver um trabalho aqui sem acompanhar as notícias, sem analisar, tá, os discursos, analisar, né, a partir das notícias que a gente está vendo, que a gente está sempre depois de analisar um monte de coisa que eu venho até aqui para poder tratar de um determinado assunto. Eu não venho aqui de qualquer jeito tratar um assunto. Quem pensa que é dessa maneira está pensando errado, completamente errado. Não. Todas as vezes que eu venho até aqui, que eu vou tratar de um assunto, eu já vi muita coisa, muita antes de trazer o comentário. Por isso que quando eu trouxe essa dúvida de presença de 400 mil pessoas, porque inclusive a própria PM foi questionada sobre o critério que ela utilizou para poder medir a quantidade de pessoas que estiveram presentes lá nessa manifestação pró-Bolsonaro, tá? Então, não foram poucos não, foram muita coisa que eu vi sobre isso, tá? Inclusive desse questionamento até da própria justiça, tá? Da própria justiça, questionando, por exemplo, a polícia de onde foi que ela se baseou, né, para poder dar essa dimensão, essa quantidade de pessoas, de que foram 400 mil pessoas. Aí eu vi eu não sei, é um tipo de um comandante que está nessa fase de comando aí, né, que esteve, né, presente com os PMs lá nessa manifestação. Eu vi ele, foi no TikTok. Ele fazendo uma fala que diz que qual que é o problema de que se teve 400 mil pessoas ou não, né? Eu vi assim uma fala dele, se você prestar atenção, você vai perceber que ele não tem assim uma justificativa plausível, tá? Alguma coisa técnica plausível para poder justificar que o que eles disseram que tinha 400 mil pessoas lá nessa manifestação são verdadeiros. Aí o que acontece? A USP tem. A USP tem. Inclusive, eu vi também um outro vídeo de uma pessoa tá, que ele faz parte dessa parte técnica ali da USP, ele explicando como que é utilizado, qual que é a técnica que é utilizada pela USP para fazer a contagem, né, de todas essas pessoas ali que estiveram presentes nessa manifestação. E a técnica dele, segundo ele estava dizendo o seguinte, que a técnica é simples, não é muito complicada. É usado um drone, né, que esse drone ele sobe uma altitude, né, um pouco mais elevada, acima da quantidade de pessoas que estão ali aglomeradas naquela região.
E esse drone, então, ele tem assim uma coisa, um programa, uma coisa automática dele que faz a contagem, né? Que apresenta a contagem. Aí foi uma coisa assim até engraçada, tá? Isso aí eu vi também, foi até no TikTok, até engraçada, porque ele estava explicando que diz que a técnica, ela é utilizada assim já há um bom tempo por criadores de gado. Foi isso que deu graça, né? Por criadores de gado, porque às vezes os criadores de gado, quando, só principalmente fazendeiro que tem uma quantidade enorme de gado, né? Ele não, a contagem dele fica difícil, ele, né? Para ele, às vezes ele precisa ter uma noção de quantidade de gados que ele tem, por exemplo, que está espalhado pelo pasto, né? Então eles usam então esse drone para poder fazer essa contagem. E ele dizendo que a contagem, inclusive, é feita pela cabeça, né? Pelas cabeças, né? E aí esse rapaz, ele tava, era até uma entrevista e o pessoal achava graça, né? Porque a cabeça você tem chifre, né? Na cabeça, por exemplo, do gado, você tem chifre. E aí a relação, né, que de repente é feita com essa mesma contagem que foi feita lá com os bolsonaristas, então ficou essa coisa, essa relação com o gado, né? Então é como se fossem gados que estiveram presentes ali e com chifres, né? Porque como a contagem é feita pela cabeça, né? Então pelas cabeças, então os chifres é o que se destacou nessa questão toda. Mas independente disso, né, de tudo isso que está sendo colocado aqui, eu penso assim, quando a gente está olhando, né, quando a gente está analisando notícias, porque essa gadaiada também que vem aqui fazer os comentários, eles estão aqui, olha só, tem aqui um tal de Gerson, que inclusive esse Gerson ele vem aqui direto ele tá por aqui, né? Ele tá aqui fazendo o seu comentário. É bolsonarista, né? De primeira. Aí, ele dizendo aqui, lotado de gente, que ele estava dizendo a respeito do lado da manifestação. 400 mil pessoas é pouco. Como pode alguém ser tão mentiroso? Talvez ele esteja até julgando a gente aqui como se a gente estivesse mentindo, né? Deus vai retirar tudo que não presta do Brasil. Aguarde. E depois me avisa, né? Segundo ele, diz que Deus é que vai retirar tudo que não presta do Brasil. Essas coisas são engraçadas porque eu já acho que Deus já interveio, né, aqui desde o período da eleição com a retirada do Bolsonaro. Eu acho esse tipo de coisa muito divino, né? E eu também não sou da concepção de que Deus tem que vir aqui para poder resolver os problemas. Eu não sou muito, não tenho essa visão dentro de uma visão religiosa. Eu acho que Deus dá força para nós. Porque quem faz todo o trabalho, quem está na prática, somos nós. Eu não acredito em Salvador da Pátria, que sabe que Deus vai enviar um profeta, que vai, sabe? Nada disso. Eu não sou muito dessa concepção. Eu acho que as coisas são humanas, são de pessoas, somos nós que resolvemos uma série de situações. Mas se ele está dizendo aqui de Deus retirar o que não presta, eu acho que Deus já está retirando o que não presta. O que não presta é o Bolsonaro e toda a sua tropa. Isso é o que não presta, tá? Um julgamento como esse, por exemplo, que aconteceu e que vai, né, continuar ali no Supremo, é também uma retirada do que não presta, tá? E ainda precisa retirar muita coisa que não presta nesse país. Esse bando de deputados, de senadores, tá, de políticos da extrema-direita, essa gente que não liga pelo Brasil, que não está nem aí com o Brasil, estão pensando nos seus umbigos, são extremamente egoístas. Esse Nicolas Ferreira, tá, companhia, esse Silas Malafaia, esse pastor, essa gente toda, esse povo todo, eles estão preocupados consigo mesmos, estão preocupados com seus bolsos, estão também preocupados em cada vez mais ganhar mais à custa da população brasileira. Essa é a grande verdade, né? Então, esse senhor aqui, o Gerson, que ele vem aqui, lotado de gente, 400 mil pessoas é pouco, você tirou isso de onde? Como que você comprova que tinha lá 400 mil pessoas? Porque, olha só, o que a gente apresenta aqui tem a ver de comprovações. Tem técnica, tem uma série de coisas aqui que demonstra, que tem essa demonstração de que tinha 18 mil e poucas pessoas, mais ou menos, presentes ali. E eu acredito,
Por que eu acredito? Porque me convence. A USP me convence. A Polícia Militar não me convence. A Polícia Militar vai convencer a partir do quê? Bom, você pega um amontoado de gente que você vê, né? Às vezes tem lugar que a gente vai, determinado lugar, que mal chega a ter 100 pessoas ali presente. Tem gente que pode dizer que tinha 500 pessoas. Porque a maneira como você olha, como você observa, a gente observar as coisas a olho nu, né, de uma forma muito superficial, né, muito no senso comum, é uma realidade totalmente diferente. É uma ilusão tremenda. É a mesma coisa você olhar para o céu, você vê uma quantidade de estrelas no céu, talvez a quantidade de estrelas que você vê, você pode dizer que no céu, com a sua percepção, você mal consegue ver ou contar 50 estrelas ou um pouquinho mais, devido assim o quanto que a sua visão alcança para você contar essas estrelas. Sendo que as estrelas de tudo isso que a gente vê no céu, você não está vendo nem a mínima parte, nem a minimazinha parte do que tem de estrelas no céu, que são bilhões e trilhões de estrelas. Só a nossa galáxia tem em torno de 200 bilhões de estrelas. Então, meu amigo, tá vendo só o quanto que a gente se engana, né? E outra coisa, tem muita gente aqui que toma como base, sabe como? O que é mostrado de imagens que são mostradas na internet, que é mostrada nas redes sociais. Aí eu dou toda a certeza que boa parte desses bolsonaristas aqui, tá? E os bolsonaristas são muito bons nisso, são muito bons nisso. Hoje em dia, ainda mais com inteligência artificial, você tem assim eu vou dar aqui um nome, porque para tudo isso tem nome, né? Mas o efeito da multiplicação. Né? O efeito da multiplicação, que você pode multiplicar. Se você apresentar uma imagem, parece que, nossa, parece que tomou conta de tudo, né? De quantidade de gente. E não é isso. Quando você vai na realidade, no real mesmo, sabe? Você vai pegar aquele conjunto de pessoas que estão ali, não é tudo isso, tá? Esse efeito de multiplicação, isso com certeza deve acontecer, e muito, né? O efeito da multiplicação. E outra coisa também que bolsonaristas às vezes não prestam atenção, que eles às vezes eles podem pegar uma imagem de uma outra manifestação totalmente diferente, de um outro momento, né? Que já houve momentos sim em que o Bolsonaro teve muita gente presente em manifestação dele, se a gente pegar lá mais dos começos, porque o que tem demonstrado é uma queda, né? É isso que tem acontecido. Uma queda de presença de gente, por exemplo, nas manifestações bolsonaristas. Como o próprio julgamento lá do STF, quer dizer, se fosse em outros momentos, você teria presença de bolsonaristas lá. E você só teve os que foram mesmo lá no julgamento. Cadê os manifestantes lá? Não foram. Entende? Então é um pouco nesse sentido. Aí para encerrar aqui, então, assim, né, o pessoal vem aqui, né, vem fazendo esse monte de comentário, né, chamando a gente de mentiroso. Igual o xingamento que tem aqui, tem um tal de Rômulo aqui, né? Ele me xingando, né? Falando assim, chora não, jegue. Chora não, jegue, né? Ele me chama de jegue, ele é um bolsonaropata, o bolsonaropata. Eu quero pegar aqui a terminologia que é utilizada por um pastor lá no TikTok, eu gosto muito do pastor Gilmar, que ele chama de bolsonaropata. Ele chama de boi também, ele dá uma terminologia pro boi bolsoloide, né? Então ele tem uma série de terminologias que ele usa lá, muito interessantes. E eu acho que esse cara, que esse Rômulo tá nessa linha, né? De um bolsoloide, tá? De um boi velho. Ele fala assim, boi velho, agora que eu acabei, meu boi velho, né? O chifrudo, né? É bem complicado, né? Carrega um peso de chifre na cabeça, tá? E aí o cérebro não funciona, né? Falta neurônio, falta um monte de coisa no cérebro. É bem complicado essa gente toda. Aí tem gente que, né, encerrando de vez, que também que vem até aqui e me fala assim como se eu fosse um coitadinho, né? Fala assim, ih, rapaz, esse canal seu, cadê o povo? Cadê, né? Esse aqui do Flopô aqui, ele teve uma quantidade até razoável de pessoas que participaram, né, aqui no canal.
Eu vou só dar uma acessada aqui só para mostrar aqui para vocês, né? Olha só, tivemos aqui 628 visualizações, tá? E 12 comentários. Não é muito comum, tá? Mas no meu canal, tá? Tem vídeos que, se vocês olharem aqui, tem vídeos que passam de mais de 1.000, tá? Passam mais de 1.000 visualizações. Eu já tive vídeo aqui com 10.000 visualizações. Os shorts, eu tenho mais visualizações no short, né? Agora, quem de repente faz essa crítica, às vezes até diz assim, ninguém está te ouvindo, ninguém está te assistindo. Pouco que me aparece aqui, para mim, é muita qualidade, tá? Isso é importante, tá? Isso é importante. E o canal tem crescido, ele vem crescendo, quantidade de inscritos, isso é ótimo. Quem vem aqui com esse tipo de comentário achando que eu tô triste, que eu tô dando atenção, que, nossa senhora, que eu vou ficar com peso de consciência, que eu não vou dormir de noite por conta disso, tá completamente equivocado. Eu até chamo de coitado esse tipo de gente que vem até aqui, tá? Ou às vezes são pessoas também que não tem nada, né? Ele também não faz um trabalho igual esse a gente faz. Se vai fazer também não chega a lugar nenhum, né? Então, aí assim, porque essa questão de trabalho que a gente desenvolve assim, em redes sociais, tem muita coisa que daria assim para a gente pra gente comentar sobre isso, que aqui um espaço que vai tomar muito tempo, então não acho legal a gente fazer completamente o comentário. Mas tem uma série de situações que quem trabalha com rede social sabe muito bem o que eu estou falando. A luta de quem, né, para poder chegar a um nível, né, X de quantidade de pessoas, aquela coisa toda de visualizações, né? Porque eu dou um exemplo para vocês. Agora mesmo, já tem um bom tempinho, o YouTube vem sempre me cutucando para que eu faça parte do grupo de produtores de conteúdo, aquela coisa toda. Tem toda aqui uma burocracia que é cumprida aqui pelo YouTube para a gente poder fazer parte desses produtores de conteúdo, né, do YouTube. É como se fosse uma sociedade, uma coisa assim, tá, que o YouTube tem. Aí você tem uma série de coisinhas, de regrinhas e tal que você precisa cumprir. Eu, na quantidade, né, de visualizações, de horas e tudo mais que eu tenho aqui, apesar de ser pouco, mas eu tenho atingido uma meta que o YouTube considera. E aí é o momento então, porque assim, as redes sociais, elas ganham com propagandas. Então o que elas querem é que nesse campo da monetização e tudo mais, não é só o fato de você ganhar, é o fato de que elas vão ganhar, e ganham e muito com isso. Então o meu algoritmo cresceria e muito se eu, agora que eu lembrei a terminologia, é parceria, né? É parceria, né? Se eu entro de repente nesse clube de parceiros, se eu vou colocando, por exemplo, propagandas, né, de empresas no meu canal. Quer dizer, quanto mais eu vou desenvolvendo um trabalho em que empresas vão fazer parte, né, de propaganda, né, em marketing assim no canal, então com toda certeza o algoritmo vai ser maior. O canal vai crescer, sabe? É dessa maneira que a coisa acontece. E a gente não usa aqui, sabe? A gente trabalha com uma certa ética, né? A gente preza por essa ética, por essa moral, de não ficar chegando até aqui com xingamentos, com palavras de baixo calão, né? Igual bolsonaristas fazem, de forma muito fácil. A questão do ódio, a gente é contra o ódio. Nós aqui somos mais a favor e adeptos do amor e não do ódio, né? Então, a gente não tem essa linha misógina, a gente não tem essa linha do racismo, nós não admitimos aqui no nosso canal. Aí a gente sabe que tem muitos aí que tá nessa coisa do ódio, que o algoritmo tem uma tendência de ser muito maior. Por isso que é comum, às vezes, você ver bolsonarista que fala um monte de baboseira, que não tem conteúdo, mas que, é claro, é muito maior do que o meu canal. Lá você tem milhares de seguidores, você tem... Aí é uma situação que você que fica aqui me questionando, dizendo assim, quem que está assistindo o seu canal? É claro que se o conteúdo não é distribuído, muita gente não vai ver, nem vai saber que existe esse canal, né? Para saber e tudo mais, tem que haver uma distribuição. E não tem,
né? Não tem essa distribuição por conta dessas coisas que eu tenho comentado aqui já, né? Mas é isso. Um grande abraço e fiquem com Deus, tá? E até a próxima.